Meus amados irmãos e amigos, eu vos saúdo com a doce e gloriosa paz do Senhor. Louvado seja o Senhor nosso Deus por mais esta grande oportunidade, por esse encontro marcado entre nós e vocês que nos ajudam. Você que é inscrito no canal, você que sempre está assistindo aos vídeos, compartilhando, Deus abençoe a sua vida. Neste trimestre, que é comentado pelo pastor Elinaldo Renovato de Lima, que é pastor jubilado da Convenção do Rio Grande do Norte e é membro da Comissão de Apologética da CGADB. Estamos estudando as promessas de Deus. E que você, sua família, seus amigos, a sua igreja, a sua congregação sejam alcançados por esta palavra. Deus abençoe grandemente a você, professor da escola bíblica, você que é pastor e que tem renovado esse seu entusiasmo pela escola bíblica dominical, que para nós é uma agência de ensino da igreja. E todas as pessoas que trabalham na escola bíblica, que militam, que assistem, devem ter essa honra do que os grandes homens de Deus foram forjados na escola bíblica dominical. Esta é a lição de número 6 para o dia 10 de novembro de 2024. A promessa de cura divina. Louvado seja o Senhor. Portanto, nós estamos estudando todo esse trimestre sobre, não são todas, mas uma parte das promessas de Deus. Na lição de número 6, aliás, a lição do dia 6 de outubro, as promessas de Deus, é um tema geral. É um tema que traz para nós a certeza de que Deus tem promessa para o seu povo. E essas promessas não são novas, elas estão permeando toda a Bíblia Sagrada, mas com a mesma fidelidade de quando foi feita. No dia 13 de outubro, nós temos as promessas de Deus para Israel. Foi lá em Israel que tudo começou com o patriarca Abrão, que saindo lá de Ur dos Caldeus, da Mesopotâmia, ele seguiu uma trajetória dita pelo Senhor, ele creu na palavra de Deus e foi por ele que as promessas chegaram a nós. A Bíblia diz que por ele todas as nações da terra seriam benditas, isto é, seriam abençoadas. Na lição do dia 27 do 10, promessa de obediência. Então, ele condiciona, a promessa condicionada. É a promessa que ele faz, mas que está condicionada à nossa obediência. No dia 3 de novembro, a promessa de salvação. É a revelação da graça. Está lá escrito em Tito capítulo 2, que a graça de Deus se há manifestado, trazendo salvação para todos. Glória a Deus. Portanto, essa é a promessa de salvação. No dia 10 do 11, nós temos a promessa de cura divina. A promessa de cura divina, ela faz parte do plano de Deus para o homem. E está estatuído em toda a Bíblia, desde o Gênesis, aliás, desde do Êxodo até o Apocalipse. E também nós temos, ficou no meio, a lição do dia 10 de outubro, as promessas de Deus para a igreja. Então, nós como igreja, nós como povo de Deus, que são uma junção dos gentios, daqueles que não eram crentes, e dos judeus. Então nós formamos a igreja do Senhor, que também temos promessa.
E a maior das promessas é que João diz que Jesus veio para os que eram seus, ou para o que era seu. E o seu não recebeu, mas segue ele. Mas todos que o receberam foram feitos filhos de Deus. Então nós, a igreja de Deus também, somos detentores desta maravilhosa promessa de Deus. A lição de hoje está distribuída em 3 itens. O item de número 1, a promessa bíblica da cura. A de número 2, origem e consequências das doenças. E a 3, e o item 3, Jesus Cristo cura sim. Glória a Deus. No primeiro item, a promessa bíblica da cura, nós temos 3 subitens. A profecia messiânica de Isaías 53, o cumprimento profético no ministério de Jesus e os ministros são chamados a orar e curar e ungir os enfermos. Então, meus amados, nós podemos ver aqui no primeiro item que Jesus foi aquele que foi ferido para sarar. Isaías 53 diz que ele não tinha parecer nem formosura. Porque, irmãos, olha, por isso que Jesus disse que bem-aventurados que não viram e creram. Porque ninguém esperava que a salvação de Israel e da igreja viesse por um servo humilde. Esperava-se sim que viesse por um rei, alguém que fosse famoso, que aparecesse afamadamente lá em Israel, mas não, a Bíblia diz que ele não tinha parecer nem formosura. E termina dizendo que o castigo que nos traz a paz estava sobre ele, e pelas suas pisaduras, isto é, pelas suas feridas, nós fomos sarados. Então Jesus é o servo que foi ferido para sarar. Ele fez-se ferido para que sarasse uma geração, aliás, um povo que andava em trevas. O profeta Isaías diz que nós andávamos em trevas, mas quando Jesus veio, a luz raiou e nós vimos uma grande luz. Dizemos também que em Isaías capítulo 53, versículo 2 a 4, nós temos ali um olhar para o futuro. É isso que eu acabei de dizer. Ninguém esperava que a salvação viesse por um servo humilde. Mas nós vamos ler aqui Isaías capítulo 53, versículo 2 a 4, para a gente entender melhor o que está escrito. Capítulo 53, 2 a 4. Porque foi subindo como renovo perante ele, como raiz de uma terra seca. Esse é Jesus, que não tinha parecer nenhum. Raiz de uma terra seca. O que acontece com a raiz de uma terra seca? Ela fica ressequida também. Ela não recebe a água necessária para ficar mais apresentável. Então ela fica ressequida. Não tinha parecer nem formosura. E olhando nós para ele, nenhuma beleza víamos para que o desejássemos. Era desprezado e o mais indigno entre os homens. Homem de dores, experimentado nos trabalhos, e como um de quem os homens escondiam o rosto, era desprezado e não fizemos dele caso algum. No versículo 1, o profeta pergunta: quem deu crédito à nossa pregação? Quem creria? Hoje nós podemos crer, porque ele já veio. Mas quem creria naquela época na salvação de alguém que nasceu ou que nasceria numa manjedoura? Alguém que é humilde, obediente.
Alguém que até os 13 anos esteve sob a guarda dos seus pais. Ninguém esperaria. Mas ele veio exatamente assim, para que nós tivéssemos a salvação. Então, o Senhor Jesus, ele é um sinal para os que creem. Ele é um sinal. Alguns acham que Jesus não veio, os judeus mesmo são eles. Outros acham que Jesus não tem o poder de salvar. E assim se vai a fé de cada um, se esvai, se desmancha. Mas, meus amados irmãos e amigos, Jesus é o sinal de Deus para aqueles que creram. A Bíblia diz que os pastores de Belém, que receberam a notícia, eles foram lá, constataram, eles foram levados por um sinal, constataram que aquilo era verdadeiro, e a Bíblia diz que eles saíram pregando, de onde nós tiramos que foram os primeiros pregadores da palavra do Novo Testamento, foram aqueles que receberam a notícia do nascimento do Senhor Jesus Cristo. Portanto, ele é um sinal para nós. Ele apareceu de uma virgem. Ele nasceu numa manjedoura. Ele teve que fugir para não ser morto. Mas ele, tendo sido morto depois, a Bíblia diz que ele venceu a morte. Ele ressuscitou e nós também ressuscitaremos. Glória a Deus. No ministério de Jesus está o cumprimento profético do que ele falava, do que os profetas falavam. Nós costumamos falar ou chamar o profeta Isaías do profeta messiânico. Foi ele, lá no Antigo Testamento, que mais profetizou a respeito da vinda do Senhor. Mas todos os outros também profetizaram. E todos eles, o que profetizaram foi rigidamente cumprido quando o Senhor Jesus veio. Podemos ler em Mateus capítulo 8, versículos 15 a 17. E tocou-lhe na mão, e a febre deixou. Levantou-se e serviu-os. Então, está se cumprindo aqui as curas divinas pelas mãos do Senhor. E chegado à tarde, trouxeram-lhe muitos endemoniados, e ele, com a sua palavra, expulsou deles os espíritos e curou os que estavam enfermos. Portanto, a cura divina não é uma parola, não é uma invenção do homem, não. A cura divina é parte do ministério, tanto do Senhor Jesus Cristo, como de vários homens de Deus. O apóstolo Paulo, o apóstolo Pedro, todos esses homens de Deus operaram milagres de curas divinas. Glória a Deus. E dos discípulos também. A Bíblia diz que quando Jesus, tendo escolhido os seus discípulos, escolheu os 12, e ele os envia para pregar a palavra de Deus. E a primeira coisa que ele dá, poder para expulsar os demônios e curar qualquer tipo de enfermidade. Portanto, Jesus cura, sim. Jesus curou enquanto esteve aqui, e nós também, em nome dele, podemos curar. Eu acho que qualquer um de vocês que estão nos assistindo nesse momento, ou por vocês mesmos, ou por outras pessoas, vocês têm notícia de milagre, de cura, porque o Deus que curou lá, durante o seu ministério, o Deus que operou na vida dos seus discípulos, é o mesmo que
opera na nossa vida. Então, os ministros de Deus, os pastores, evangelistas e presbíteros, eles têm de Deus a possibilidade de ungir os enfermos. Ungir os enfermos. E a Bíblia diz que a unção não cura, mas quem cura é a oração da fé. Então nós podemos ungir as pessoas, é um ofício daqueles que são ministros do Evangelho. E a Bíblia diz também que ainda a oração da fé com a unção cura os enfermos e também, se houver pecado, confissão de pecado, ser-lhes-ão perdoados. Glória a Deus. Mas a Bíblia diz que essa operação de milagres, de curas divinas, cessarão. Como todas as coisas cessarão. A Bíblia diz que os céus e a terra passarão. E nós passaremos a viver em uma nova terra. Então, como os céus passam e a terra também, as curas terão um final. E o Apocalipse capítulo 2, aliás, capítulo 21 e versículo 4, trata disso. Hoje nós ungimos os doentes, oramos por eles e eles são curados. Mas haverá tempo em que essa cura cessará. 21:4 diz assim: e Deus limpará de seus olhos toda a lágrima, e não haverá mais morte, nem pranto, nem clamor, nem dor, porque já as primeiras coisas são passadas. Nós aí estaremos vivendo já na nova terra. Glória ao Senhor. Origem e consequências do pecado. O pecado e as doenças. Meus queridos irmãos, é bem verdade que a gente tem que tomar muito cuidado para não sairmos por aí dizendo que toda pessoa que está doente está em pecado. Nós não somos desses. Achar que toda pessoa que está doente está em pecado. Agora, quem originou a doença foi o pecado. Vamos entender. As doenças vieram lá do Éden, pela desobediência de Adão e Eva. Então, quem deu origem às doenças? O pecado, as desobediências. Mas não é por isso que todas as pessoas que estão doentes estão em pecado. Não é. Deus tem a sua forma. Deus é absoluto. Jesus disse uma vez que a doença de Lázaro era para que a glória de Deus se manifestasse. Não era pecado. Alguém perguntou sobre a torre de Siloé. E essas pessoas que morreram na queda da torre, o que foi que eles fizeram? Que pecado eles cometeram? Eles disseram, não, ninguém pecou. Foi para que também a glória de Deus se manifestasse. Portanto, não vamos associar logo diretamente a doença ao pecado. Agora, o pecado, a prática do pecado lá na origem foi que trouxe as doenças. Está escrito em Gênesis capítulo 3, versículos 1 a 7. Glória ao Senhor. Agora, tendo o homem, o pecado de Adão, trazido a doença apareceu pelo pecado de Adão, a cura veio pelo Senhor Jesus Cristo. Ele é aquele que cura todas as nossas
enfermidades. Está escrito lá em Isaías capítulo 53, mas nos evangelhos também nós vemos que ele é a cura. Aliás, a presença do Senhor é a própria cura. A presença de Deus em nós, na nossa vida, é a própria cura. Glória ao Senhor. Mas nós temos, meus amados irmãos, nós sofremos as consequências do advento do pecado. Várias são elas. E uma delas é que o pecado trouxe perda de anos de vida. Imagine como a doença está intrinsecamente ligada ao pecado. Adão viveu lá no início do Antigo Testamento 930 anos. Sete viveu 912. Enos, 905. Em Gênesis capítulo 3, versículo 13, Deus limita a vida do homem a 120 anos. E em Salmos 90, 10, ele limita a 70 anos. E diz que o que passar disso é cansaço e enfado. E o que é isso? Quem trouxe isso? Exatamente o pecado. Então, a primeira grande consequência que nós herdamos pela prática do pecado original é a perda de anos de vida. E muitas outras coisas, mas eu não vou me ater a elas. O certo é que há uma relação pecado-doença. Desde quando o pecado trouxe a doença, há uma relação contínua entre esse pecado e a doença. Em Êxodo capítulo 15, versículo 16, aliás, 15, 26, o Senhor diz que se nós obedecermos a Ele, se nós andarmos nos seus caminhos, se nós praticarmos o que é bom, Ele não colocará as doenças que sofreram os egípcios. E por que os egípcios sofreram determinada doença? Por causa da desobediência para a dureza do coração de Faraó. Então, Faraó desobedeceu e eles passaram por várias doenças. Entre elas, aquela que teve que se erguer a serpente de metal, para que todo aquele que fosse mordido pela cobra, olhando para ela, fosse curado. Então há uma relação inseparável entre a doença e o pecado. E isso só vai cessar, só vai se extinguir quando nós estivermos já habitando a nova terra. Então essas são algumas das consequências do pecado. O pecado também, ele trouxe a proliferação de doenças. Proliferação de doenças. Não é que o crente ele seja melhor do que ninguém. Aquele que serve a Deus, que anda dos seus caminhos, não é melhor do que ninguém. Agora, a pessoa que vive para Deus, a pessoa que vive com Deus, ela se poupa mais. Por exemplo, ela não vive perdendo noite, ela não vive na droga, ela não vive na cachaça. Então, tudo isso, a perda de noites, o uso da droga proibida, o uso da droga permitida, tudo isso enfraquece a vida das pessoas. Então, esse enfraquecimento vai trazer proliferação de doenças. Por exemplo, doenças físicas. Doenças físicas. A pessoa que, por exemplo, vive na droga, ela está fadada
dormir na rua, a sofrer acidentes, a acidentar outras pessoas. Então, se ela sofre acidente, ela tem doença física. Se ela acidenta outras pessoas, ela provoca a doença física. A doença psicossomática. A palavra psicossomático, ela provém do grego psique, significa mente, e somo, que significa corpo. Tudo isso são problemas herdados da mente. Problemas da mente. Doenças que vão se acumulando. Vão se acumulando. E aí ela se abrange no corpo da pessoa e muitas vezes ela é uma doença que realmente existe, a psicossomática realmente existe, mas em alguns casos ela não é nem detectável. Portanto, meus amados irmãos, as doenças são terríveis para as pessoas que não se abstêm de determinadas práticas de vida. Glória a Deus. Jesus Cristo cura, sim. Ele veio salvar. A primeira missão do Senhor Jesus Cristo é salvar. É salvar. Ele veio salvar. Agora, quando ele salva, há um acréscimo de bênçãos. Entre essas bênçãos vem saúde, vem bênçãos espirituais, que é a comunhão com ele, a comunhão com a família, a comunhão com a igreja. É o batismo no Espírito Santo, é a alegria que Paulo fala, a vida abundante que nós temos na presença do Senhor. Então, a cura divina, ela tem esse condão de nos trazer alegria, satisfação ao viver. Como eu disse lá atrás, a presença de Deus é a própria cura. Quem vive com Deus e para Ele é uma pessoa que vive alegre. E a Bíblia diz que um coração alegre aformoseia o rosto. Quem vive com Jesus no coração, ele tem tristeza porque é humano. E a tristeza é algo inerente à pessoa humana. Mas essa tristeza não o domina. Não domina. A Bíblia diz que a tristeza, são os problemas, pode durar uma noite. Quer dizer, pode. Mas a alegria vem ao amanhecer. E a alegria é exatamente a presença de Deus nos nossos corações, a presença de Deus na nossa vida. Então, a cura divina é secundária em relação à salvação. Nós vemos aí, muitas vezes, determinados ministérios, determinados obreiros, determinados homens de Deus, ou ditos de Deus, que priorizam a cura. Porque a cura é fácil de ser manipulada. Quantas pessoas não manipulam a cura por aí? Dizem que estão curadas, é algo subjetivo, é algo dele, é algo do interior. E dizem que não recebia a cura e saem dizendo que recebeu a cura, propagandeiam para que aquela pessoa, ou aquele ministério, ou aquela igreja cresça, ou se não crescer, mas enche, e depois vai se descobrir que não houve cura nenhuma. Já a salvação é muito difícil alguém dissimular. Porque a salvação, Jesus disse que pelo fruto se conhece a árvore. E se alguém é salvo, ele tem que dar frutos bons. Se ele não der frutos bons, é porque ele não é salvo. Se ele não der frutos bons, é porque ele não tem comunhão com Deus. É porque ele não conhece o Salvador. Então, a cura divina é secundária. Jesus veio primariamente para salvar. Ele veio buscar e salvar os que se haviam perdido. O Evangelho de João
trata de uma história de alguém que estava à beira de um local onde a Bíblia diz que em determinado tempo, era um lago ali, em determinado tempo, um anjo vinha, agitava as águas e quem descesse primeiro seria curado. Estava ali alguém que há 39 anos estava naquela situação. Jesus chegou lá. Jesus é Deus, é amoroso, é bom. Ele já foi para isso. Ele foi planejado. E ele pergunta àquele paralítico: queres ficar são? E a resposta dele foi equivalente: eu não tenho amigo. Ele não disse isso. Eu estou dizendo que há uma equivalência. Porque ele disse: eu não tenho ninguém que, quando a água é agitada, me leve. Mas antes vai e me deixa aqui. Quer dizer, vai antes de mim. Se o paralítico só pode ser levado, alguém que tinha uma condição melhor, ele ia e deixava o paralítico. Por isso ele passou 39 anos. E Jesus então disse a ele: levanta, toma a tua cama e vai para a tua casa. Então Jesus, com o seu poder curativo, o seu poder de abençoar, ele livra de quase 40 anos alguém que sofria ali por falta de outra pessoa que o ajudasse. Cada um busca a sua própria ajuda, o seu próprio interesse. Isso é inteligível, apesar de não ser aceitável. Mas ele foi ficando, até que Jesus chegou. Aleluia. Meus amados e amigos, Jesus tem que chegar na sua vida para que você seja curado. Mas, pastor, eu não estou doente. Para você seja curado da sua mente. Para que você seja curado da sua enfermidade pecaminosa. Da sua prática fora dos ditames de Deus, fora da palavra de Deus. Para que você seja curado dos seus preconceitos, da sua própria forma de viver. Jesus tem que chegar na sua vida. Permita Jesus chegar na sua vida. Ele tem cura para você. E o que podemos fazer para receber cura divina? Primeiro é preciso crer. Ninguém recebe nada se não crer. Crer, para uma linguagem mais coloquial, é acreditar que aquilo vai acontecer. É ter fé, é esperar, é não duvidar. É uma das condições que nós temos para recebermos a cura divina. Hebreus capítulo 11. Vamos ler aqui, Hebreus capítulo 11 e versículo 6. Ora, sem fé é impossível agradar a Deus, porque é necessário que aquele que se aproxima de Deus creia que Ele existe e que é galardoador dos que o buscam. Então, quem se aproxima de Deus, quem quer receber alguma coisa de Deus, primeiro, tem que crer que Ele existe. Você não vai pedir nada a quem não, ao além, a quem você não crê que exista. Então você tem que crer que Ele existe e depois crer que Ele é galardoador, isto é, que Ele ainda, mesmo tendo a boa vontade de fazer, Ele tem como fazer. Ele é galardoador dos que o buscam, isto é, não é impossível Ele lhe dar o que você pede, desde que você peça com fé, crendo, não duvidando. E a própria Bíblia diz que quem pede sem duvidar, recebe. Aqueles que estão firmes, diz a palavra de Deus,
são como o monte de Sião, que não se abala. O monte de Sião não se abala, mas permanece para sempre. Portanto, creia que nós podemos receber uma cura divina. Segundo, devemos buscar. Não é só crer, mas é também buscar. Ir atrás. Se esforçar para isso. Mateus capítulo 9 nos diz assim. Eu não vou ler todos os versículos, porque são vários. Mateus capítulo 9, versículos 18 a 26. Dizendo-lhe ele essas coisas, eis que chegou um chefe e o adorou, dizendo: minha filha faleceu agora mesmo, mas vem, impõe-lhe a sua mão e ela viverá. E Jesus, levantando-se, seguiu, e os seus discípulos também. E eis que uma mulher que havia já 12 anos padecia de um fluxo de sangue, chegando por trás dele, tocou na orla do seu vestido. A mulher sabia que Jesus estava sendo levado para curar outra pessoa, mas ela precisava também. Então o que foi que ela fez? Ela ali, sorrateiramente, ela vai e toca na orla, lá embaixo, no vestido do Senhor, dizendo assim: se eu tocar, eu serei curada. Então, preciso buscar. A mulher nos parece assim um pouco avergonhada, porque ela era detentora de uma doença que não podia estar em sociedade. Era um fluxo de sangue. Mas ela, mesmo de forma avergonhada, ela buscou. E buscou exatamente naquele que podia dar. Devemos também aceitar o padrão bíblico para o homem. Porque as pessoas às vezes querem receber a bênção de Deus, mas da forma delas. A Bíblia conta uma história de alguém que, o Naamã, que recebeu uma carta para ir, ele era leproso, recebeu uma carta para ir ao rei. Em vez de mandar a carta para o profeta, porque a menina disse: existe em Israel um profeta que, se o meu senhor fosse lá, ele seria curado dessa lepra. Mas desprezaram o profeta Eliseu e mandaram direto para o rei. Mandaram uma carta para o rei dizendo: olha, em recebendo essa carta, cure o Naamã. Então ordene que o profeta cure Naamã. A carta recebeu o endereço errado. O rei se indignou porque ele não tinha poder algum para curar alguém. O profeta sabe e manda chamar o Naamã. O profeta não o recebeu, mas mandou dizer a ele: olha, vá e mergulhe 7 vezes no rio. Depois você vai ser curado. Ele se indignou. Porque esse é o padrão que Deus deixou. O profeta manda e a pessoa obedece. Quem quer tem que submeter-se. Você não pode. O Naamã não podia curar a si próprio. O rei também não pôde. O profeta está mandando: vá, rapaz, vá, mergulhe 7 vezes e será curado. Ele se indignou, não queria ir, e alguém disse: rapaz, se o profeta viesse aqui, isso é só porque o profeta não veio? Se ele viesse aqui e mandasse fazer coisa pior, você não faria? Vai lá e mergulhe, rapaz, receba a bênção. A Bíblia diz que ele foi, mergulhou as 7 vezes e foi curado. Então, não adianta alguém querer fazer as coisas à sua própria conta. Eu quero receber uma cura, mas não aceito que o homem ore. Eu quero receber uma cura, mas não aceito que alguém unja
a minha cabeça com óleo. Eu quero receber uma cura, mas eu não quero ir para a igreja. Eu quero apenas que alguém toque em mim e de forma mágica eu seja curado. Não é assim, não vai receber. Seja ele crente ou não crente, tem que submeter-se aos padrões que o Senhor deixou para que o homem operasse, para que o homem fizesse ou cumprisse o seu ministério. Portanto, meus amados irmãos, a promessa de Deus da cura divina é real, crível e já aconteceu milhões de vezes. Não é agora que o Senhor vai mudar. Não é agora que ele vai deixar de curar. Ele continua curando. Nós pregamos o evangelho que Jesus salva, cura, batiza e logo voltará. Esse é o evangelho completo. Ele salva, ele cura, ele batiza e logo virá buscar a igreja que ele ganhou com seu próprio sangue. Então, a cura divina é algo crível e que está à sua disposição. Visite uma igreja evangélica, procure alguém que é crente, alguém que crê na cura divina. Peça ajuda, como Naamã. Peça ajuda como essa mulher do fluxo de sangue. Peça ajuda como a sogra de Pedro. E Deus certamente tem algo para lhe dar. Que o Senhor nosso Deus nos abençoe, nos guarde e até o nosso próximo encontro. Inclinai os vossos ouvidos e vinde a mim, ouvi e a vossa alma viverá.